Boa tarde! De novo a gente aqui ao vivo. Deixa eu já providenciar, não sei quem tá aí com a gente, ainda ninguém, mas enfim, não avisamos, vamos chegando. Eu vou chamar a doutora Vivi, que é aquele bate-papo de toda semana, rapidinho. Hoje a gente prometeu que vai ser só 20 minutos, então vocês, por favor, fiquem por aí. A gente vai falar um pouquinho sobre ansiedade. Via psicanalista, especialista em saúde mental e emocional, atende aqui no nosso espaço, como psicanalista na psicoterapia tradicional e hipnoterapeuta. Fantástica, mas aí ela já tá assistindo, né? Então já sei que ela vai ficar toda empolgada, mas a gente fala bem mesmo assim, né? Cadê? Eu adiantei, falei um pouquinho das suas especializações, falei quem é a doutora, mas vou dar a palavra, a doutora se apresenta. Aliás, gente, hoje a gente está cada uma num canto. A última que a gente foi, que foi a semana, fez a semana passada, nós estávamos as duas aqui no espaço. Hoje a doutora não está aqui no espaço, então a gente está cada uma num canto, por isso está separadinho, tá? Doutora, pega a palavra, se apresenta e aí a gente já entra no assunto, tá bom? Bom, acho que o pessoal já sabe, né, que eu atendo aí na Mística, né, desde 2021, né, com saúde mental, psicanálise, hipnose clínica, né, eu tenho outras especializações também, então, por isso, durante os atendimentos, durante uma crise de ansiedade, por exemplo, eu acabo ensinando. Você postou um vídeo, inclusive, da Ivete Sangalo, falando da respiração, né, inclusive eu passo alguns desses exercícios para esses momentos, para auxiliar nos momentos em que a pessoa está em crise de ansiedade, ou pré-crise, ou mesmo não esteja em crise, tá? Você está me ouvindo, Fernanda? Tô ouvindo sim. Tô encaminhando Certo? aqui, compartilhando a nossa live. Certo. Então, com as minhas especializações, eu consigo dar esse apoio ali durante crise de ansiedade, né? Não só com respiração, mas outras técnicas. Mas a verdade é que eu queria falar hoje sobre ansiedade, né? Não falando sobre os hormônios do estresse como a noradrenalina, como o cortisol, que acaba até inibindo, né, outros hormônios do prazer, como a dopamina, a serotonina. Eu não vou me ater a isso, nem a parte neurológica, como o córtex, a amígdala cerebral, né? Eu vou me manter mais na parte emocional mesmo, que é a parte que nos interessa, tá? Nesse momento. Então, Porque peraí, doutora. Então, vamos lá. Já vou começar perguntando, né, gente? Que vocês sabem que eu sou xereta mesmo. Então, na verdade, a ansiedade, ela é composta por duas categorias aí, né? Uma a gente fala em os efeitos, os sintomas físicos, né? Que é o que a doutora acabou de falar, as questões hormonais. E outra que é a parte das emoções, dos pensamentos, que aí é uma outra categoria que também é a ansiedade que é responsável. É isso? exatamente, Tá. exatamente, porque quando a ansiedade já passa para um transtorno, né, aí sim entra com medicação, que vai, inclusive, controlar esses hormônios, né, esses neurotransmissores, né, para não haver um desequilíbrio. Aí Então, vamos encontra, lá. só que a medicação do psiquiatra sozinha não é suficiente, Na porque a verdade, ansiedade, sim, peraí, doutora, só para eu, sem querer interromper, já interrompendo. A ansiedade, a gente acabou simpatizando, né? Depois do Divertidamente 2, todo mundo ficou simpático da ansiedade, achando a ansiedade bonitinha. Daí, o que eu acho que é sim, importante a gente citar, né? E que fica não é uma incógnita, mas fica uma dúvida. A ansiedade, ela tem um limite positivo? Ou seja, a ansiedade é um sentimento natural, a gente sabe, né? Todas as pessoas têm, mas algum dos limites da ansiedade ele é positivo? Ou quando é ansiedade já é negativo? não. A ansiedade, gente, a gente preservou a nossa espécie, né? Então, justamente foi a ansiedade que fez com que a gente se instituísse como espécie aqui. Então, ela é positiva. Então, nós sempre teremos. Gente, vocês me desculpem que o negócio está caindo aqui, eu estou ajeitando. Não repare, não. Isso acontece. Então, Importante é o conteúdo. é importante o conteúdo, exatamente. Então, a ansiedade, ela é positiva em determinados graus. É óbvio que nós teremos ansiedade, né? Nós já viemos com isso, né? Então, nós teremos ansiedades e essa ansiedade, ela vai nos proteger, de uma certa maneira, né? Só que a ansiedade, quando passa a ser patológica, aquela ansiedade que é uma experiência emocional geralmente muito desagradável, catastrófica, que está prevendo o futuro de catástrofes, né? E atrapalha a sua vida, limita a sua vida, né? Te impede de fazer coisas na sua vida, aí sim ela precisa ser tratada. Porque ela já está passando do nível natural de preservação, né, para um transtorno. Aí sim, ela não é positiva, né? Porque ela vai limitar a sua vida, né? Então, aí ela já é uma experiência emocional assim muito desagradável.
né? A ansiedade pode te colocar numa posição de procrastinação, por exemplo, de não conseguir fazer algumas coisas que você mesmo se programou para fazer, mas você se boicota, e isso pode ser considerado, por exemplo, ansiedade? Você está falando ancorar em um sentimento, em Não a ancorar, mas, ansiedade. por exemplo, te limitar, te travar e ficar impedindo que você execute alguma coisa que você Sim, mesmo se programou para executar, né? Você mesmo sim, diz, eu quero sim. fazer isso, e aí você fica tão ansiosa por construir aquilo que acaba postergando e não faz nunca, não sai do lugar. Então, mas é aí que está a razão, inclusive, da nossa live, né? Eu quero justamente falar sobre isso. Sobre essa ansiedade que nos para, sobre essa ansiedade que a gente não sabe de onde vem, que não está assim ligado a nenhum gatilho, que você fala, nossa, não tem nenhum gatilho, mas e aí? Né? Porque também tem um detalhe, gente. Uma coisa é a ansiedade, aquela que a gente prevê catástrofes e está sempre imaginando, porque a imaginação ela está muito presente na ansiedade. É aquela imaginação de que coisas ruins vão acontecer, né? Sempre no futuro. Agora, quando o objeto, a gente fala muito em psicanálise, né, em forma de objeto, esses nomes, né? Então, quando o objeto da ansiedade, né, que provoca ali, por exemplo, vai supondo, vamos dar um exemplo bem aqui, medo de cobra. Minha mãe tem medo de cobra, né? Mas é irracional, nós estamos no meio da cidade aqui, ou seja, não vai ter cobra aqui, né? Então, ela já está prevendo, né? Ver o nível de sofrimento, né? Que pode haver uma cobra aqui. Isso é uma coisa, é uma possibilidade, uma imaginação, então isso aí é uma ansiedade negativa. Agora, você imagina, assim, que você está com um objeto do seu medo, você está numa mata, e você sabe que ali tem cobra. Aí é positivo você ter medo da cobra. Aí, só que o seguinte, só que aí é medo. Se a cobra está presente ali, você tem uma reação, aí já não é mais ansiedade, é medo. Então, existe Então, por esse exemplo, trazendo para um exemplo para existir ansiedade, próximo. A gente passou por um momento, trazendo para um exemplo muito próximo, a gente passou, por exemplo, por um problema, por um momento pandêmico, né? Então, as doenças estavam muito presentes. Então, assim, esse excesso de medo que talvez as pessoas tenham desenvolvido por conta dessa situação que a gente viveu no processo pandêmico, e aí isso se ampliou, porque logo na sequência veio a dengue, logo na sequência, quer dizer, a gente vem vindo de várias situações. Então, na verdade, nessa situação, esses sentimentos, esse medo exagerado, ele pode ser mais um pânico do que efetivamente uma ansiedade, porque é possível. Na verdade, a ansiedade, ela é possível, porque quando a gente imagina alguma coisa, a gente está imaginando a possibilidade daquilo acontecer. Só que a gente sabe que 90% daquilo que a gente imagina como catástrofe não acontece, né? Então, esse medo exacerbado sempre vai ser negativo, vai ser uma ansiedade negativa. Porque exacerbado está te impedindo de fazer alguma coisa, mesmo que seja, tá, numa pandemia, porque você existe, está existindo ali. É natural existir esse medo, esse receio, no caso, né? Está se prevenindo, mas não se colocar lá no futuro já se vendo, passando pelo problema, já vendo a família destruída, sem família, aí já vai se tornando um transtorno. Entendi. E ainda assim, ansiedade. Porque existe uma linha tão tênue entre síndrome do pânico, né, que está vinculada, eu acredito, com as crises de ansiedade também, né, e é talvez um a mais. É uma evolução da ansiedade? Essas síndromes, esses transtornos? Sim, porque aí aí vai entrar a parte neurológica, quando já supera, entendeu? A barreira já vai para a amígdala, já entra toda uma parte neurológica, né? E também outra coisa, isso pode chegar a esse nível se não houver tratamento, né? E quando a gente fala em tratamento, o principal, porque quando a gente fala em medicação, a medicação vai controlar toda aquela parte fisiológica, né, tal. Mas a questão da imaginação, não. A imaginação é a terapia. É o que está dentro da sua cabeça, o que, que você coloca ali, o que, que você cria de imaginação, de possibilidades, aí é com terapia. E aí que vai entrar né, os exemplos. Por que, que eu estou ansioso, mas não sei por quê? Porque aí, em todo caso, nós estamos falando de coisas possíveis, de coisas que aconteceram, né? Mas quando não há esse objeto ali, né? Esse gatilho que diz que eu estou ansioso por causa daquilo, que faz esse link. Um motivo. Quando não há um motivo aparente, porque isso é muito comum. Isso chega todo dia na clínica. Eu estou ansioso, estou sentindo sintomas de ansiedade, porque a gente vê a ansiedade pelos sintomas, né? Você começou a ter taquicardia. Lógico que não é só isso,
né, que vai dizer que você está com ansiedade. Até porque, se você tem taquicardia, você tem esses sintomas, você primeiro tem que descartar qualquer outro tipo de patologia, né? Você tem que ir no médico, descartar tudo isso para poder se levar a um quadro apenas emocional, um quadro de ansiedade. Compreendi. Na verdade, que a doutora assim, tive taquicardia, tem que descartar um problema de coração, é isso, né? Exatamente, exatamente. E Entendi. outros sintomas que tiver, precisa se descartar, né? Mas Descartando todos, para poder associar. e, Aí é mas todos esses sintomas podem estar ligados à ansiedade. Então, taquicardia, dores de cabeça, ânsia de vômito, diarreia, isso tudo. Não alergia. sendo, não sendo um problema patológico de físico, ou seja, você não tem ali um problema físico, ele pode estar linkado à questão de ansiedade. Sim. Vontade de chorar, né, Exatamente. doutora? Vontade de chorar pode ser ansiedade. Depende, né? Tem motivo, eu tô com vontade de chorar sem motivo. Eu acho engraçado que eu tô falando aqui com uma tela preta, sabe? Eu tô vendo, doutora, que pena, mas eu tô te vendo, normal. Então, agora eu gostaria de falar dessas questões, né? Porque é muito comum, chega diariamente. Eu não sei por que eu estou sentindo isso, já foi descartado, que eu não tenho nenhum problema do coração, não tenho nenhum problema alimentar, mas tá saindo ali um monte de, né, de bolinhas em mim, de alergia, enfim, vários sintomas, dor aqui, dor ali, visão turva, dor de cabeça, e não tem motivo aparente, não tem ali um objeto, né, propriamente para linkar. Como eu falei da imaginação, né? Que a imaginação está muito presente, né? O fator principal da ansiedade é você imaginar, né? Imaginar uma catástrofe qualquer. Então, essa imaginação também, principalmente dessas questões que a gente não está ali vendo, né? Que não é uma ansiedade realística, como dizia Freud, né? Que não existe algo real ali. Aí, o que eu quero dizer é que nessa imaginação, né, de algo que vai acontecer e você, que não é ansiedade, você está percebendo que você está imaginando, mas quando você não está imaginando. O inconsciente também imagina, também tem imaginação. Então, as questões de ansiedade, quando a gente diz que não teve gatilho algum, para o inconsciente há gatilhos. Né? Há Na questões verdade, é como se a gente olhasse para algo e aos nossos olhos, naquele momento, aquilo não representa nada, mas no nosso inconsciente ele já reagiu àquilo que a gente está vendo, ouvindo, ou Exatamente. presenciando, e para o nosso olho a gente não consegue conectar isso como um gatilho, mas internamente aquilo desperta essa sensação e gera sintomas de ansiedade. Então não tem um Exatamente. gatilho nítido, né, que seja consciente, mas ele é um gatilho que desperta esse sentimento na gente, é isso? Exatamente. Daí Então, algumas pessoas relatarem que têm sintomas, por exemplo, ao acordar. Exato, Porque mas não aconteceu que tenha um gatilho. Eu acordo desta forma. Então, na verdade, o gatilho ele não é consciente, mas existe um gatilho. exatamente, ele não é consciente, é inconsciente. E existe a imaginação também no inconsciente. Então, só que aí, como que é feito o tratamento? É feito através da terapia. Né? É feito através de terapia, onde a gente vai identificar, né? A gente fala identificar, mas na verdade ele é o paciente que vai entrar em contato com as suas questões, que vai falar de como foi sua vida, como foi sua infância, o que se passou, e aí vai lidando com essas situações que estão ali, querendo emergir do recalcado e de repente, porque está ali, né? Ou seja, o objeto, a paixão, vamos dizer, o desejo, né? Os conflitos psíquicos, todos guardados ali, recalcados, que a gente não quer ver, mas que estão de alguma maneira, né? Por algum gatilho sendo ativados e a pessoa não tem consciência disso, por isso que não é racional, ela não sabe a que está linkado. Então, por isso que a terapia do conceito de... Oi? Acho que é aí, doutor. Tá travado? Tá travando. Deixa eu ver. Agora voltou. Continua. Voltou? Voltou. Então, vai depender muito do contexto de vida da pessoa, né? Dos conteúdos que estão ali recalcados, né? Dos desejos, das paixões, né? Então, é interessante a terapia para identificar, nesses casos, a que está linkado,
né? Porque nós mesmos não queremos ver as nossas questões, né? Nós não queremos saber das nossas fantasias ali inconscientes. A gente já deixou ali, a gente já até recalcou, a gente não quer ver, né? Só que aí E as vem... crises de ansiedade, elas podem vir, elas não precisam acontecer por conta elas não iniciam por conta de um acontecimento atual. Elas Não, podem passar a acontecer por alguma... Por exemplo, eu nunca tive isso, eu nunca tive esses sintomas, eu nunca tive nada disso. E de uma hora para outra, sem um acontecimento imenso na vida, você passa a ter. Isso pode ser de sim, alguma coisa que está lá guardado há algum tempo. É isso que a doutora está sim, dizendo. isso. E não Entendi. precisa ter nada trauma, não precisa, pode ser fantasia. Ih, tá travando. Tá travando? Entendi. Já voltou, Deixa eu ver. mas tá travando. Então, pode ser um desejo inconsciente, pode ser uma fantasia, necessariamente não precisa ter acontecido algo traumático, porque as pessoas sempre associam com algo muito intenso. Não, pode ser, por exemplo, falar em público, né, ou fazer uma live mesmo, né? De repente pode trazer ali uma ansiedade muito grande antecedendo isso, que traz sofrimento, né? Mas o que existe em fazer uma apresentação, por exemplo, na escola? Está Sim. trazendo essa ansiedade tão grande a ponto de fazer mal. Né? Pode estar, mesmo sendo algo ali presente, havendo sim, de uma certa maneira, vamos dizer, um desafio, mas é um desafio que vai matar? É algo que vai comprometer sua vida, né? Porque tem aquela luta e fuga, né? Que a gente Uhum. trata que a noradrenalina está ligada, que é um dos hormônios, né? Do estresse, que é da luta e fuga. Você vai morrer se você apresentar? O que pode acontecer de tão ruim numa apresentação, de você estar ali na frente, dentro de uma sala de aula reduzida ali, e passar tão mal para apresentar um trabalho, né? Ou seja, existe Inclusive, ali, você pode até pode falar, desculpa. Você pode até associar, mas existe um desafio, mas é um desafio tão intenso assim? Ou seja, mesmo havendo algo ali, mesmo assim pode estar linkado com alguma situação, por exemplo, de infância, em que a criança foi exposta ao ridículo por uma professora, foi impedido de falar, talvez não poderia falar, não, você não pode falar porque você é criança, de alguma maneira houve alguma coisa, mas que não precisa ser necessariamente isso, né? E que traz esse conflito em forma de ansiedade quando vai apresentar um trabalho, quando vai apresentar. Isso, estou dizendo como exemplo, né? Sim. Pode ser qualquer coisa. Pode tanto existir o objeto ali, e mesmo assim, tá? O motivo da ansiedade, o gatilho, pode existir, ele pode ser ali visto, em Real, alguns né? casos, exato, e mesmo assim, tá? Está linkado com algo Que inconsciente. aconteceu Mesmo lá assim. atrás, entendi. E aí o tratamento nesses casos é buscar a origem disso e aí entender como é que vai ajudar para colocar isso no seu devido lugar, para que ele não Exato. traga mais outras sensações. Entendi. Porque você Entendi. imagina algo inconsciente, né? Que a pessoa não sabe os motivos da ansiedade, ela chega ali falando, não, eu não sei. Mas aí a gente começa a investigar junto, né? Mas o que você estava fazendo? Não é aquela coisa só racional. O que passa na sua Sim. cabeça quando isso acontece, né? É Então a gente vai muito trabalhar louco. ali, exatamente, o olhar é outro. O que está trazendo ali? Não é algo que a gente vai estar linkando de uma maneira consciente. Porque nesse caso não é consciente, a pessoa não sabe, ela não vê, não é algo que está ali na consciência, que permite ver, né? Racionalizar sobre aquilo. Por exemplo, medo de barata, né? Por exemplo, imaginar que tem barata o dia inteiro, imaginar que tem barata em casa, por exemplo. Depois, sabendo que não tem. Elas até Imagina aparecem, que doutora. Vou contar para a doutora que quando a gente fica o dia inteiro imaginando que você vai chegar em casa e tem uma barata, elas até aparecem. Porque parece que elas escutam a gente. E aí não é uma questão de eu não ansiedade, vou falar, não. não é Eu possível. não vou Elas falar, não. escutam e ficam esperando. Tá igual o algoritmo do Google, né? Mesma coisa. Mesma coisa. Na verdade, é curioso a doutora falar de sintomas e desses momentos, né? Porque eu vivo isso muito com meu filho. Meu filho tem até febre. Na verdade, assim, se a gente falar pra ele que vai acontecer uma viagem, ou coisas positivas ou negativas, tá? Então, assim, a gente vai viajar de férias. Você não pode falar, né? 3, 4 dias antes. O cara tem até febre. Tem semana de prova, é uma loucura.
Ele tem febre na semana de prova. Ele, nossa, é assim, a ansiedade é uma coisa, quando a gente fala, né, trava a pessoa, oi, Grazi. A gente trava a pessoa num nível tão forte e é realmente incontrolável em alguns momentos, né, em algumas circunstâncias. Incontrolável e incompreensível. É, Porque se a porque o pessoa estudou, se a racional. pessoa, né? A pessoa sabe, aí começa a dar aqueles brancos, que a gente chama também de ato falho, né? Na psicanálise, você começa a esquecer, né? Porque, nossa, como que é essa resposta mesmo? Você sabe todo o conteúdo, você é um excelente, por exemplo, aluno. Qual o motivo de você ter medo da prova? Em quais, A prova, verdade. né? Uma semana antes você está ali com tanto receio dessa prova. O que de tão ruim pode acontecer ali? Né? O que tanto ameaça? Então, tudo bem, tem o desafio da prova, né? Mas a gente se questiona por que, que esse desafio é tão intenso. Então, você compreende que, a partir daí, se não for tratado, isso só tende a aumentar? Você imagina isso, né? Elevando numa escala, aí, por exemplo, indo trabalhar, indo falar Sim. com alguém de autoridade, E outras tendo que preparar um situações que de relatório. fato podem, e outras situações que de fato podem sim, né, trazer uma consequência muito maior. A gente está falando de Exato, coisas aqui, né, simples, mas esse exato, sentimento, essa reação do corpo, em circunstâncias que podem trazer outras complicações, fica muito diferente, né? Fica muito exato, expressivo, imagina. O quanto isso pode exato. crescer, né? Pode. Aí pode se transformar num transtorno Ô, mesmo. doutora, e a ansiedade, a gente pode entender a ansiedade, por exemplo, como um excesso de insegurança? Sim, Pode? sim, também. Faz sentido, né? Porque Faz, assim, se tem medo de algo, né, ao ponto de te levar a uma ansiedade absurda, pode ser uma questão de insegurança. exatamente. E geralmente está sempre ligado aí à questão de vida, né? Sempre como a criança foi criada, a pessoa foi criada, né? Falei criança porque você falou do seu filho, Sim. mas como a pessoa ali foi criada, Exato. como foi o tratamento dado através dos seus cuidadores, né? Essa criança, ela era incentivada ou não, né? Então, depende de muitas situações. Essa criança tinha permissão para falar, né? Para falar das suas questões, né? Quando Diz criança. que Eu os estou no... dizendo porque a psicanálise, a terapia com a psicanálise, a gente aborda, tá, um contexto desde a infância. Então, é uma investigação. O que é a psicanálise? A gente usa ela também como uma psicoterapia, mas ela é um método investigativo criado por Sigmund Freud, que foi um né? Um médico neurologista. Então, a gente vai pegar toda a infância, todas as fases ali de desenvolvimento, como que foi, com quem criou essa pessoa, como que foi a atenção dada a ela, né? Lógico, guardado ali todo o seu contexto, a sua vida social, a gente também não deixa de lado todas essas questões, não. A gente avalia também essas questões sociais, né? Diz Então, que tudo os frutos que isso. a gente dá dependem bastante do terreno onde a gente foi plantado, né, doutora? Então, não tem Exato, né? outro jeito, né? A gente tem que olhar para isso. Falei disso hoje com uma amiga, com a Cláudia, falei ontem com outra, falei até ontem com o meu líder, é exatamente isso, né? Sim, o que a gente faz hoje, ele realmente, os frutos de hoje é o terreno onde foi plantado, né? E precisa olhar para lá, não tem o que fazer. Exatamente. E é muito incrível que depois de algum tempo de terapia, precisa-se meses para a pessoa mexer na caixinha principal, sabe? Tá, que a gente não quer mexer, lá vem ela com essa conversa. Exatamente. Ela adora mexer nas nossas caixinhas, essa doutora. O que vai fazer a pessoa rodeia, mas que é muito natural. Por isso que a terapia ela é um pouquinho demorada. Porque a pessoa rodeia, porque na verdade está tudo ali escondidinho, a pessoa não quer mexer É, naquilo. e a E às doutora vezes não quer tem mexer nas caixinhas. paciência. É isso. E, Vai fazer o e às quê, né, vezes não tem doutora? convênio também, né? Então, a ansiedade está muito ligada a isso. Né? Principalmente essas que não tem gatilho, que você não vê gatilho algum, que você fala, nossa, mas está tudo bem, porque eu fui fazer compra agora, por que, que eu estou me sentindo tão mal? Por que eu estou com essa sensação horrível de disparando aqui o coração? Por que eu estou me sentindo mal? Por que minha visão começou a ficar turva? Já sendo descartada toda qualquer patologia, né? Sim. Partindo desse princípio, tá, gente? Sempre tem que descartar, né? A gente trabalha em cima das emoções, mas a gente precisa descartar essa parte,
né, de haver alguma outra patologia aí, de ter um problema cardíaco, depressão, enfim, a gente tem que levar em consideração todas essas coisas, né? Então, mas supondo, levando que a pessoa não, né, já foi descartada qualquer patologia e que ela está com essas sensações. Por quê? Se não existiu gatilho algum. Estou ali fazendo minha compra, de repente, né? Para ela ali, realmente não existiu gatilho. Conscientemente não existiu, né? Mas inconscientemente, o Alguma inconsciente coisa aí aconteceu, um faz botãozinho. gatilho. Que aí Sim, dá essas angústias, esse tremor, né? Enfim, exato. esse mal-estar que não sabe de onde é e que é uma. E é, todos esses sintomas são chamados de uma crise de ansiedade? Qualquer sintoma vinculado à ansiedade pode ser chamado de crise de ansiedade ou não? A gente chama de crise de ansiedade Chama. quando isso vira algo ali que te paralisa. Você teve uma crise. Realmente, você começou a se sentir mal, aí é uma crise, entendeu? Pô, eu parei porque eu tô com o meu coração aqui disparado. Eu parei porque eu estava dirigindo e de repente me senti sufocada, né? Como eu falei, né? Eu não gosto de dizer os sintomas para não sugestionar as pessoas, né? Porque quem tem ansiedade, para você falar um sintoma que ela começar a A sentir, sentir é fácil, muito é fácil. mais fácil, sim, sim. Faz sentido. Sabe, é incrível, né? É incrível como trabalha a mente da gente, né? O inconsciente já começa ali, já está habituado com isso. Se a gente falar que a ansiedade fez arrastar a perna, a pessoa já levanta arrastando a perna, entende? É uma, Faz é muito uma, sentido. é assim, é uma. Então eu evito falar. Mas para conscientizar, a gente tem que, infelizmente, abordar, né? A gente tem que falar pelo menos de alguns, né? Dos sintomas mais comuns. E sabe o que eu acho importante, doutora? Que às vezes as pessoas, elas menosprezam essa posição. Por exemplo, eu já tive, né, amigos, por exemplo, que, tô sentindo taquicardia, tô com falta de ar, tô tendo um infarto. E aí, vai pro pronto-socorro, vai pro pronto-atendimento. Chega lá, o pronto-atendimento faz todos os exames e identifica que a pessoa não tem nada. E aí, uma vez que a pessoa não tem nada, ela volta e fala, bom, foi uma crise de ansiedade. E aí ela murcha e fala, foi só uma crise de ansiedade. É Bobagem. verdade. Eu Não sou vou uma nem tratar. Se cristã. fosse Aí, mas, né? o Agora é pensamento do infarto levou para o pronto atendimento. Para ela, nossa, eu vou ter um infarto. E aí foi lá para o pronto atendimento. Quando foi descartado isso, imediatamente ela descarta o tratamento. Ela descarta o infarto e aí ela descarta o tratamento porque foi só uma crise de ansiedade. E aí é onde a gente bate tanto nessa tecla, né, doutora, já há alguns anos. Que assim, como hoje em dia a gente ainda negligencia as doenças emocionais e mentais. Como a gente não Exatamente. olha para isso, como a gente não trata isso, como a gente não prioriza isso. Então, a doutora está explicando o quanto a ansiedade pode travar as pessoas, pode impedir de fazer as coisas, de executar aquilo que você precisa, de trabalhar, de se relacionar na sua família, no seu dia a dia, e ainda assim, as pessoas é só uma crise de ansiedade. Deixa pra lá, não precisa tratar. Então, assim, o quanto Exatamente. isso é negligenciado, né? O quanto a gente não dá atenção para isso. Isso precisa mudar. Porque a mente é como qualquer outro órgão, né? Então, assim, se você Exatamente. tem um problema de pressão alta, de coração, de pressão, você cuida. E a mente, as emoções, as pessoas negligenciam totalmente. É muito forte isso, né? Exatamente. E segundo, não sei se eu já falei, mas pela Organização Mundial de Saúde, com o dado do ano passado, 9,3% da população brasileira sofre com ansiedade, né? É Então, muita assim, um gente. número bastante expressivo, né? É um número bastante expressivo. Então, por que não tratar precocemente? Né? Por que Sim. não fazer esse trabalho de saúde mental? Né? Aí que eu falo para você que eu entro com os exercícios, porque eu, né, como eu tenho outras formações, então o que acontece? A gente faz a terapia, a terapia vai demorar um pouquinho, porque até a pessoa, né, querer enfrentar Sim. ali as suas questões, elaborar, né, as suas questões, e, enfim, para a gente ir trabalhando isso, enquanto ela não melhora, né, a gente precisa estar ali dando um suporte, né, então eu costumo dar esse suporte, tá, como eu E falei, é como eu tenho tirar do outras sofrimento, formações, o sofrimento imediato, né? Retirar a pessoa desse exatamente, sofrimento imediato. exatamente, eu faço isso em clínica. Né? Eu aviso a pessoa, eu falo assim, tudo bem, você está tendo uma crise de ansiedade agora, você não está bem, vamos fazer um exercício? Então, aí eu tenho vários tipos de exercícios, né? Não é só de respiração. Então, eu tenho vários tipos de exercícios, né? Então, eu aviso a pessoa, isso aqui é terapia, né? Até agora era psicanálise, agora nós vamos fazer um exercício pontual,
que você vai poder refazer isso, inclusive, quando precisar, ou mesmo antes de uma crise, por exemplo, para, né, para ir se sentindo bem mesmo, não precisa ter uma crise de ansiedade. Então, eu já ensino para a pessoa como uma ferramenta para durante uma crise mesmo, para livrar desse sofrimento, né? E Para eu acho amenizar. fantástico. Na verdade, doutora, eu até peguei esse cortezinho aí que a doutora comentou no começo e postei, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, é só um exercício de respiração, gente, coisa simples, que coisa mais básica, que coisa mais, né? Imagina, isso aí não vai tirar os sintomas que eu tenho. Meu sintoma é muito maior do que respirar por 1 minuto, contando 5, descontando não sei quanto, prendendo não sei quanto. E acha que é um exercício tão pequeno, tão simples, que não vai funcionar. Porque o sintoma dela é muito maior do que aquilo, né? E aí acaba não fazendo, não executando. E aí, quando eu vi, assistindo esse podcast, que eu tirei esse cortezinho e postei, eu falei, puxa, que legal, né? A gente perceber, inclusive, que é uma pessoa que está onde está, que, apesar de tudo que tem, sofre de ansiedade, né? E aí, inclusive, um exercício que para ela funciona. E é um dos exercícios mais simples, que estão ao nosso alcance, né, a qualquer lugar que a gente está, em qualquer ambiente, e é uma coisa que a gente pode fazer com tanta facilidade, e às vezes a gente não executa porque acha que pode não ajudar. Então eu achei muito fantástico, e é até por isso que eu postei esse cortezinho aí, porque eu achei bem legal. Então, todos esses links, sabe? A pessoa que falando do que estava falando, e do exercício em si, que é tão simples e tão valioso, tão importante. Eu achei bem bacana, por isso que eu imagino postei. Sim, que muitas pessoas falam, ah, mas eu tenho ansiedade porque eu tô cheia de problema. Vai justificar, né? As pessoas costumam justificar. Sim. Eu passo Sim. por isso e justifica. A Ivete Sangalo, aparentemente, ela não tem grandes problemas. E, no entanto, né? Tem, né? Os dela. Sim, Luciana, exatamente. Mas as pessoas tão ver maravilhosa. A gente que não acha, né? Tão diva, tão maravilhosa. a gente avalia assim, a gente julga assim, né? A distância entre eu e a Ivete é muito grande. Então, tem problemas para mim, né? Mas ela não. Sim, né? Mas para você ver, a gente falou de respiração aqui. Sim. Nós não sabemos respirar se a gente for avaliar. Inclusive, aquele oxito... esqueci o nome daquele que coloca para medir... Isso, exato. Que coloca lá no dedo para medir a saturação, enfim. Muitas vezes, quando está baixa a saturação, basta a gente respirar profundamente, que já eleva. Eu não estou dizendo que é só isso, mas em muitos casos, principalmente no caso de idoso, tá baixa a saturação, começa a fazer respiração. Olha, eu indo para outra área, hein? Eu canto já. Mas aí mas fica aí a dica, tá? Então, saturação tá baixa? Coloca para respirar. Mas respirar, não aquela respiraçãozinha aqui em cima, não. Sabe, aquela curtinha, não. Respira profundamente. Respire profundamente, vai fazendo essa respiração, principalmente com o idoso, para depois medir novamente. Você vai ver que vai melhorar. Agora, se não melhorar, por favor, corre para o hospital. Porque é importante, né? Mas, às vezes, a respiração é só saber respirar, né? E aí, quando nós falamos de exercício de respiração, parece algo muito básico, né? Quando se respirar através de um aparelho, pode elevar a saturação da gente. Né? Uma outra coisa sobre a respiração, até que ela falou, que é a 478, se eu não me engano, que é a que eu costumo passar, essa respiração ela é muito eficiente, realmente, tá? Eu costumo realmente passar para os pacientes, ela é bastante eficiente durante a crise de ansiedade. A gente, quando a gente faz essa respiração da forma correta, a gente pode sentir uma tontura, inclusive, porque oxigena bastante o cérebro, né? A gente não está acostumado, porque é uma respiração diafragmática, então a gente, quando vai fazer essa respiração, nós temos que realmente inspirar, enchendo a barriga de ar. Então, não é aquela respiraçãozinha baixa aqui, não, só no peito, sabe? Que fica aqui. Não é curtinha. É aquela diafragmática que a gente inspira, enchendo a barriga de ar, enchendo a barriga de ar. Eu falo assim, enche o barrigão. Enche a barriga de ar, para poder ensinar, para explicar, para facilitar, né? O aprendizado, inclusive, da respiração. Então, enche a barriga de ar, né? Aí segura, tem a parte que segura e solta, enfim, fazendo isso umas 3 vezes já melhora bastante. E nós podemos sentir tontura. Então, é só tomar cuidado,
Mas é perfeitamente normal sentir a tontura, não é nenhum problema, que é justamente porque a gente não está acostumada com essa respiração, ela realmente vai oxigenar bastante, inclusive o cérebro, é por isso que a gente sente essa tontura. E tá tudo bem sentir essa tontura, tá? Legal. Durante a respiração, tá? Durante essa respiração. Fala aí, né, doutora? Depois eu vou melhorar. Lembrando. Tá, legal. Isso é bacana. Tá ótimo. Doutora, tem mais alguma coisa que a doutora queira colocar sobre ansiedade? Deixa para próxima, já nos estendemos. O que a doutora acha? Na verdade, eu falei que nos 15 minutinhos, eu acho que a gente já passou bastante, né? Bastante. Mas, assim, a ansiedade, ela pode, sim, ter um controle, tá? Nós sempre vamos ter ansiedade, porque é a ansiedade que preservou a nossa espécie, né? Para evitar o confronto ali, enfim, né? Como seres humanos, né? Ela é suportável, ela é natural do ser humano, né? Mas em níveis normais. Passou do nível normal, né? Porque essa ansiedade normal nós sempre teremos. Nós sempre vamos estar ansiosos por alguma coisa. Mas isso não vai nos comprometer, não vai comprometer a nossa vida, não vai parar a nossa vida. Né? São ansiedades momentâneas por eventos específicos. Agora, quando é uma imaginação, que você já está ali, de noite, pensando naquilo, com aqueles pensamentos intrusivos, e pensando o que vai acontecer, e imaginando catástrofes, né? Enfim, é necessário realmente tratar para que isso chegue a ser até um nível que a gente, do tolerável, né? E poder até mesmo, né, de repente, aí, com sorte, de ficar só na ansiedade normal mesmo, né? Tá. Até mesmo sem necessidade de medicação. Mas precisa, para isso, é necessário cuidar cedo, né? Para que não vamos tratar, vamos entender, vamos procurar. Aqui no espaço, gente, a doutora Vivi faz os acolhimentos, atende de terça a sábado. Acolhimento é uma entrevista, um bate-papo, onde ela vai entender como é que ela pode te ajudar, quais as ferramentas ela vai utilizar, qual tipo de ajuda, né? Porque ela tem mais de uma ferramenta, como ela mesma falou. Então, vocês, eu preciso entender como é que eu posso ser ajudada na minha particularidade, na minha questão. Então, é marcar, agendar um acolhimento com a doutora. O acolhimento é sem compromisso, é sem custo, é só fazer o agendamento, vem bater um papo, vamos tratar das nossas emoções, tratar da nossa mente, dar a atenção que a gente precisa para a nossa saúde emocional e mental. É isso, doutora? É isso aí. Tem que dar atenção. Sem saúde mental, as outras áreas da nossa vida começam a ficar comprometidas. Né? Começa no mental e, enfim, temos que cuidar. Vai vir para o resto. Tá ótimo, doutora. Quero agradecer o seu tempo, a sua dedicação, a sua disposição para estar aqui com a gente, tirando as nossas dúvidas. E assim, gente, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber, a gente vai fazer umas pinceladinhas. Essas primeiras estão mais lentas, né? A gente acaba se estendendo, mas a ideia é fazer semanalmente, mais curtas. Então, compartilhem com quem vocês acham que precisa escutar, esclarecer a respeito desses assuntos. Avisem as pessoas, a gente vai passar a avisar vocês com antecedência sobre as lives, por enquanto está sendo assim, de surpresa, mas vai acontecer, e aí fiquem atentos, toda semana a gente vai aparecer aqui para falar de alguma coisa, não é isso, doutora? Isso! É isso aí. Ótimo. Obrigada, Vi. Bom descanso, até amanhã, doutora. Até amanhã. Obrigada, minha gente. Tchau. Beijo, manda no direct, comenta aqui tudo que vocês quiserem saber, tá bom? Beijinhos. Beijos, tchau.